Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais um dia de Clube do Livro e eu quero dizer que eu estou muito feliz com a leitura desse livro, que a gente vem pensando juntos aqui, Cavalheiro Preso na Armadura. A Vânia está chegando, a Ana está chegando e eu quero saber de você, se você está lendo o livro, se você está tendo um encontro com a sua leitura. Lembra que semana passada a gente falou sobre o Castelo do Silêncio. E no Castelo do Silêncio, nós aprendemos que nós temos que ter ações para que a gente possa olhar para dentro de nós. Por que, Ilane? Porque é importante a gente ter encontro conosco. É nesses encontros que a gente vai visualizar o que é meu, o que não é, o que tem que permanecer na minha vida e continuar na minha história e o que precisa ser eliminado, também se é que precisa ser eliminado. Nesse caminho da verdade que a gente está caminhando, embora nós estamos passando pelo segundo castelo do nosso encontro, mas o que esse livro fala? Ele fala de um cavalheiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso, por isso ele fazia tudo o que ele queria. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, porque quantas vezes a gente tem as nossas verdades e a gente fica lutando para que os outros reconheçam as nossas verdades. E hoje é interessante que a gente vai falar bem disso. Se eu sou, será que eu preciso provar que sou? Se eu sou boa, eu preciso provar que eu sou boa? Talvez se eu desprender, energia, tentando fazer com que o outro veja aquilo que tem dentro de mim, será que eu vou ter conexão com as pessoas? Ou eu vou perder a minha vida e gastar a minha energia provando para que os outros reconheçam aquilo? E é muito importante, volto a dizer, você ler o livro. Por que, Ilane, que é importante ler o livro? Porque você, talvez, a gente vai poder sentar e bater um papo e você vai mostrar para mim coisas que eu não vi. E esse exercício já é maravilhoso porque a gente para de ser um espectador passivo, onde todo mundo traz uma informação pra gente, meio que eu mastigo e te dou a comida mastigada, e você nem pensa assim, será que ela tem razão? Será que se eu ler eu vou ver além? É interessante que semana passada eu atendo uma adolescente que ela falou, eu gosto muito do Marley e Eu, aquele filme, né? E eu não vi, gente, eu não vi Marley e Eu, tem que ver. Mas eu li o livro. E aí a gente começou a conversar, eu da perspectiva da leitura do livro e a adolescente do que ela viu no filme. E como foi rico a gente poder compartilhar olhares diferentes. E eu prometi a ela que eu vou ver o filme e eu vou ver. Só que foi interessante. Então, quando eu vejo algo e você vê algo, nós duas, nós todos, podemos fazer a corrente do bem, compartilhar o saber. E outra coisa, não ficar só com o que alguém mastiga e entrega pra gente, sabe? Mas a gente construir um conhecimento. E eu quero dizer pra você que se você construir um conhecimento, ninguém tira ele de você. Às vezes eu posso ler todos esses livros aqui, mas se eu não uso e eu já tiro o que é o olhar, de conhecimento, não ocupa espaço, ocupa sim. O conhecimento que você não utiliza traz confusão. E você fica se culpando, eu sei, não faço, eu não consigo fazer. Então tudo que você aprender, o que você vai fazer com tudo que você aprender? Vai começar a colocar em prática aos poucos. Porque é colocar em prática que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o tanto de coisa que você sabe, mas é o tanto de informação que você consegue aplicar na sua vida. Essa é a diferença que faz a diferença. Agora é muito importante, semana passada nós falamos sobre o Castelo do Silêncio. Hoje nós estamos começando o nosso encontro falando sobre o Castelo do Conhecimento. Voltamos para o caminho da verdade e agora vamos entrar no Castelo do Conhecimento. E conhecimento é algo que o livro já começa a dizer que é para todos. O silêncio é individual.
Nós precisamos ficar em solitude, ficar sozinhos, pensar na nossa vida, refletir se vale a pena, se não vale a pena. Eu estava aqui, acabei de ter uma sessão agora e eu estava com a minha cartinha aqui de qual o propósito da sua vida aqui, ó. Qual o propósito da sua vida? É pensando como é o propósito da minha vida, o que eu tenho que fazer, o que eu faço, o que é meu, o que é melhor de mim. E aí eu acho muito interessante porque eu tenho muitas amigas psicólogas, psicanalistas, coaches, pessoas que têm canal aqui também, que fazem lives, mas eu gosto de pensar muito na individualidade. Quando a gente pensa que eu sou Irlânia, com o meu histórico de vida de Irlânia, com as minhas experiências profissionais de Irlânia, com a minha mãe, com o meu pai, com o que eu tive que vivenciar com eles, eu penso que eu sou uma pessoa única. E às vezes a gente lê os mesmos livros, viu os mesmos filmes, mas porque eu tenho em mim uma carga genética, familiar, comportamental, eu vou interpretar aquele conhecimento de forma diferente. Irlânia é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo, é mentira. Ah, mulher é tudo igual. Mentira. Nós conseguimos identificar alguns padrões que se repetem, ok? Na psicologia baseada em evidências, a gente pensa nisso, né? O que a gente consegue fazer de estudo, aplicar para certas situações e funciona. Porém, a história da pessoa vai ser diferente. Como a pessoa vai aplicar aquilo na vida dela é diferente. Então, não é uma fórmula de bolo que a gente vai botar 3 ovos, 4 xícaras de farinha, 2 de açúcar. Não é isso. É você conseguir, com o que você tem, colocar aquilo que você está aprendendo em prática na sua vida. Só que do caminho do silêncio, ele voltou para a verdade e no caminho da verdade ele deu uma pausa. Ele parou para cortar o cabelo, fazer a barba. Olha que interessante. A importância do autocuidado. Embora na nossa vida a gente ainda não chegou no topo, ou a gente não cruzou a linha de chegada, a gente não chegou ao fim da vida, a gente está construindo a nossa jornada. Com cada capítulo que nós ganhamos todos os dias, a gente está caminhando, e está caminhando em prol lá da nossa linha de chegada. E nesse caminho que nós estamos construindo, que não está pronto ainda, nem o meu e nem o seu, a gente tem que parar e se cuidar. Parar e cortar o cabelo, fazer uma maquiagem, cuidar da sua unha. E é interessante isso, eu achei interessante eles colocarem esse dado aqui nesse livro. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, tô tão cansada que eu nem vou fazer a sobrancelha. Tô tão cansada que eu não tenho tempo de cuidar de mim. Olha, você precisa cuidar de você. Então esse parênteses aí, ó, do autocuidado. Você precisa se olhar. Você precisa se dar amor. E aí é importante a gente, ó, tô caminhando e aí eu vou parar lá, ó, e vou cuidar de mim. Vou tomar um bom banho. Nossa, tem hora que um banho leva as energias ruins que estão agarradas em nós e nos libertam da dor. Então, a importância do autocuidado. Na jornada vida, a gente vai precisar parar para se alimentar, a gente vai parar para se cuidar. Ah, mas eu nem tenho tempo de comer porque eu não olho para isso. Você vai chegar lá como? É provável que se você não se alimentar, o seu corpo não aguente chegar até a linha de chegada. Você não vai cruzar a linha. Sabe aquela expressão, nadou, nadou, nadou e morreu na praia? É porque não estava alimentado, não estava cuidado, não tinha tempo para si. Então, independente da sua agenda, da sua correria, você tem 24 horas e eu também. Dentro das 24 horas que eu tenho no meu dia, o que eu posso fazer para olhar para mim? Ah, Irlânia, eu quero ir no spa, quero ficar 7 dias no spa. Não vai dar tempo, às vezes não dá. E com essa vida nossa, home office, que fica em casa, que cuida e que não sei o que, não dá tempo. Mas dá tempo sim de passar um batom,
Dá tempo sim de se olhar no espelho, dá tempo sim de tomar um belo banho, dá tempo sim de fazer uma unha, dá tempo. É só você ser a sua prioridade. Você decidir que vai cuidar de você. E aí você vai arrumar o tempo. E ó, já quero falar uma coisa, tá? Longe é aonde eu não quero ir. E difícil é o que eu não quero fazer. Ah, Helena, parar pra fazer minha unha é muito difícil. É difícil porque não é prioridade. E aí você fala assim, ah, mas é tão difícil, né? A carga que essa palavra traz. Cuidar de mim é difícil. Eu cuido do cachorro, eu cuido da cozinha, eu cuido do fogão, eu cuido do filho, eu cuido do marido, eu cuido da vida da minha vizinha que bateu aqui pra pedir sei lá o quê. Mas e eu? Pra mim eu não tenho tempo. Então vamos começar a nos priorizar na fila da nossa vida, ok? Porque aí a gente chega no final valendo a pena a nossa vida, tá? Então eu quero fazer esse parêntese aí e quero que você pense nisso. Será que nesses dias aí que foi feriado, você cuidou de você em algum momento? Você olhou pra você em algum momento? Será que de repente amanhã você pode falar assim, antes de pegar o celular e ver se tem mensagem, eu vou tomar um banho de 10 minutos, vou deixar a água cair na minha cabeça. Ai, vou me liberar pra isso. Vou me liberar pra mim. E isso é muito importante, a gente vai falar nesse caminho, tá? E aí, nesse processo, ele entra no castelo do conhecimento, mas diferente do castelo do silêncio, que ele teve que entrar sozinho, o Esquilo e a Rebeca ficou do lado de fora, né? Nesse não, esse dá pra ir juntos. Na trilha do conhecimento, você vai ter pessoas, inclusive, que vai te ajudar a explorar o que você está conhecendo. Por isso que eu gosto da terapia em grupo, eu gosto da mentoria em grupo. Por quê? Porque é um ajudando o outro, uma corrente do bem. E às vezes, o que acontece? Você está aqui, você está fazendo essa jornada do autoconhecimento comigo. Aí você aprendeu um monte de coisa, aí você chega na sua casa e você fica tentando passar aquilo para as pessoas, só que as pessoas não estão na mesma frequência que você, aí você vai se desestimulando. E aí quando você está num processo em grupo, quando você está num processo com pessoas que você pode trocar, porque ela está na mesma frequência que você, sua vida se torna leve. Por quê? Porque você vê, não, é verdade, vale a pena eu persistir nesse caminho. Agora quando parece que você grita e ninguém escuta, você fica enfraquecido e desistente. Agora, se enfraquecer, desistir de você, não é uma boa opção. Porque a sua história, quem conta é você. Ai, Helena, se eu morrer, quem vai contar a minha história? Vai contar daquilo que ficou registrado. Talvez seu filho, seu neto, sei lá quem. Mas do que ficou registrado, do que você transmitiu com a sua presença. Mas quem escreve a sua história é você. E nós todos os dias temos uma página em branco para escrever. O que eu vou fazer desse dia? O que eu vou criar aqui? E aí ele fala... Quem fez esse castelo do conhecimento? E aí a gente já falou na semana passada da nossa voz sábia interior. Nós todos temos um sábio dentro de nós, que às vezes ele nunca foi despertado, como houve no cavaleiro aqui preso na armadura. Ele não conhecia um lado bom dentro dele, mas eu e você, todas as pessoas, têm um lado bom dentro de si. Talvez a gente só precisa conhecer. E esse lado bom do cavaleiro, ele fala assim, o castelo do conhecimento foi projetado pela fonte do universo, pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. Então você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de vácuo quântico, você pode chamar do grande universo, mas o que ele está dizendo aqui? Que algo maior construiu o universo e construiu o conhecimento. Irlânia, mas eu construí o meu conhecimento pegando o livro e lendo, eu também. Mas, será que é simples assim? Eu peguei e li, agora sei? Não, eu preciso experimentar, eu preciso ousar, eu preciso interpretar aquele saber para minha realidade, para fazer sentido para mim. Porque, por exemplo, eu gosto de pensar nisso, né? Quando eu comecei a ler Freud, a coleçãozinha de Freud, eu não entendia, porque é uma linguagem difícil, uma linguagem pesada, rebuscada, e eu não entendia. Então teve livros que eu li 5 vezes para entender, para poder criar signos, significantes, significados, né? Porque o nosso cérebro vem em imagem. Por exemplo, eu falo, não pensa na árvore, você vai pensar na árvore.
Então, quando eu lia as palavras que não faziam parte do meu dicionário, do meu arcabouço teórico do dia a dia, ficava difícil, eu precisava ter vários encontros com aquele saber para se tornar meu. E é assim quando a gente conhece algo novo. Então, já estou fazendo um parêntese aqui. Não desista do que você está aprendendo. Não desiste. Porque você ainda não tem imagem para pensar naquilo. Fusca rosa, água no copo. Vou beber uma aguinha aqui. Mas com o encontro com isso, você vai se tornando melhor e o seu cérebro vai criando novas imagens para você interpretar aquilo que está chegando para você. Aí você fala, ai, fulano fala e eu não entendo. Por quê? Porque é uma linguagem que você ainda não consegue acessar. Mas se você usar o dicionário, se você anotar as palavras difíceis e ver o significado, você vai crescendo. Isso é mágico. Por quê? Porque você está tendo um encontro com algo novo, mas você está traduzindo isso para você. Como se eu estivesse aprendendo um novo idioma. Eu preciso traduzir, porque eu ainda não conheço. E aí você vai pensando nisso. Então, todas as vezes que eu começo a ler algo, eu faço isso. Eu vou anotando. Olha o livro de aqui, tá todo riscado, escrito. Por quê? Porque ele se torna meu. Quem escreveu o livro foi Robert Fish, ok? Mas ele é meu porque eu vou escrevendo, eu vou colocando o que eu pensei, aí ele se torna meu. Então torne as coisas suas. Se chegou até você, é porque é pra você. É pra você. Então se apropria disso e começa a escrever, traduzir as palavras, tornar uma linguagem acessível. Pra quê? Pra você ampliar a sua consciência. Porque se eu só vejo isso aqui, como que eu vou poder abrir-me para o mundo? Se eu só vejo isso aqui, só isso aqui que eu vejo, como é que eu vou ver as opções que a vida me dá? Então, é importante a gente se abrir para esse novo. E o cavalheiro volta a pensar assim, nossa, minha voz interior, a minha voz funcional voltou para falar comigo. Na verdade, aí a voz responde para ele, não, na verdade eu nunca fui embora. Lembre-se que eu sou você. Tem um filme que eu gosto muito que é Luca, é um filme da Disney, que ele fala isso. Eu falo com a voz disfuncional que é em mim. E eu falo pra mim, você é capaz, você pode, você vai além. Então ele entende que existe essas vozes dentro de nós, a pessimista, a positiva, a otimista, a realisticamente otimista, porque não é o otimismo só pelo otimismo, é ser realista, otimista. Ok, e se der errado? Se der errado, o que eu posso criar para consertar? É exatamente isso que a gente tem que usar a nossa mente para gerar soluções, empreender, gerar soluções. E aí ele fala isso, que a voz que mora em mim, mora em você também, ela é boa e ela é ruim. Mas o que me chama a atenção é que o cavaleiro que estava preso na armadura, ele era triste, ele era amargurado, ele era ranzinza, rabugento, irritado. Ele queria salvar todo mundo para ser reconhecido. E aí o que acontece? Aí na página 75, eu não sei qual a página do PDF, né, que eu coloquei lá no grupo. Mas ele fala assim, o cavaleiro riu da brincadeira de Sam e apreciava seu senso de humor. Quando a gente começa a se curar das nossas dores, do que aconteceu na nossa história, a gente começa a ressignificar, dar novo sentido para o que nos aconteceu, a gente começa a voltar a sorrir. A gente começa a voltar a achar graça na vida. Se a vida foi muito dura, a gente vai ficando ranzinza, rabugento, sério, enrugado até, né? Ruga de expressão, assim. E aí, quando a gente começa a ter um saber, se conhecer, ter experiências de alegria, começar a nos conectar com a nossa história, saber que dentro de nós existe uma voz saudável que nos impulsiona para novos aprendizados, o que a gente faz? A gente começa a achar graça na vida. A psicologia positiva, ela diz que um casamento não dura porque as pessoas se casaram e viajam 5 vezes por ano, porque as pessoas têm dinheiro e todos os boletos estão pagos. Não. A psicologia positiva, ela diz que um casamento dura
quando o casal ainda encontra sentido em sorrir junto. Quando o casal tem senso de humor, namorar, rir, brincar, fazer piada um com o outro, sem ser desrespeitoso. Isso faz um casamento duradouro, isso faz relações positivas, isso faz amizades voltadas para algo produtivo. Então, deixa a sua criança, porque é a nossa criança, que às vezes a gente fala assim, criança, fica quieto, quero saber de você. Mas nós temos uma criança, essa criança que mora em nós, que nasceu com a gente lá, ó. A gente foi tornando adulto, mas ainda tem uma criança em nós. Ela só não pode fazer tudo, sabe? Aquele adulto que faz coisa de criança, aquele adultescente. Isso não pode. Mas eu usar a minha criatividade e a alegria da criança para gerar coisas novas, para ousar fazer novas coisas, isso é funcional. E quem tem que alegrar a minha vida, meu dia, meu caminho? Você. Ah, mas o meu marido, nem mais a minha mãe, nem mais o meu filho. Ninguém tem nada com isso. Você que lute pela sua alegria. E coloque os limites da relação. Aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é bom pra você e aquilo que não é. Isso é ser realisticamente otimista. A realidade otimista. Com desafios do dia, mas com soluções. E aí a gente tem que pensar que dentro de nós tem o sábio, tem o raivoso, tem o irritado, tem a criança feliz, tem a criança que faz pirraça. Só que o nosso adulto tem que colocar tudo em ordem. E a gente falou bem isso lá de id, ego, superego, no outro encontro que nós tivemos. O cavaleiro tirou a chave do pescoço. Quando ele começou a trilhar o caminho, ele ganhou 3 chaves, porque ele ia entrar em 3 castelos. E eu vejo assim, às vezes a gente fica procurando fora o que já está em nós. Já está em nós e a gente fica procurando no outro. Procurando na igreja, no trabalho, no meu patrão, na Irlânia que está fazendo o clube do livro. A gente fica procurando no outro algo que está na gente. É claro, como a gente está lendo aqui, que a jornada da verdade, que vai para o autoconhecimento, ela faz a gente despertar esse eu que estava entulhado de sujeira dentro da gente, ok? Porém, se a gente tem mais encontros conosco, a gente torna a nossa vida melhor, mais leve, produtiva. E a gente começa a encontrar soluções a partir de nós. No começo é difícil, porque você não sabe. Mas e depois? Depois a gente se torna forte. É como, comecei a fazer musculação, meu braço tá molinho. E aí você começa a fazer musculação, você vai malhando o bíceps, o tríceps e todos mais. E aí o que vai acontecer? Quando você fizer assim, você vai dar um tchau, já tá durinho. Por quê? Porque o músculo preencheu a pele. É isso. O autoconhecimento, ele é assim também. Não é um músculo aqui, mas é um músculo aqui. É o meu cérebro que é elástico e plástico, que tem neurônios prontos para serem usados, que vai trabalhar a meu favor e não contra mim. Porque às vezes o nosso cérebro, como ele quer economizar energia, porque ele pesa 1,5 kg e ele gasta 25% da energia do nosso corpo, se eu acordar e ficar deitado, meu cérebro vai gastar 25% de tudo que eu faço. Então o que ele quer? Ele quer fazer tudo igual, ele quer ficar no hábito. Todo dia a mesma coisa, mesma comida, mesma briga, até isso a gente faz igual. Só que quando a luz do autoconhecimento vai entrando, a gente começa a entender que a gente pode ser melhor. A gente pode ousar mais e fazer novas coisas. E isso é fundamental para o nosso crescimento. E aí, a Rebeca, o pombo, fala assim, vamos juntos, porque o silêncio é para um e o conhecimento é para todos. É muito interessante isso. Às vezes você quer convencer o outro. E eu gosto muito de pensar isso. A gente não precisa convencer o outro quando a gente já é. Porque quando eu sou, o meu exemplo, o meu modelo vai mostrar para as pessoas e as pessoas vão me perguntar ou vão começar a melhorar. E às vezes a gente fica falando pro outro, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. E essa fala que se repete faz até com que o outro se repele a nós e não altere o comportamento. Então quando eu começo a falar, você tem que mudar, o outro começa a fugir de mim. Ele não quer, a gente não quer ninguém perto da gente
que fica rotulando e corrigindo a gente o tempo todo? Me responde aí, você que tá comigo, você gosta de ser rotulado e corrigido o tempo todo? Aquela pessoa que às vezes não te rotula e não te corrige com a palavra, mas te olha assim, ó, tipo, menosprezando você, diminuindo você. Então, qual é a reflexão? Não vamos fazer com os outros aquilo que nos faz mal, entende? Vamos lidar com a pessoa, com o que ela tem de bom, e sendo ela, e vamos também nos respeitar, que às vezes o que a gente faz com o outro nada mais é do que aquilo que a gente faz com a gente se exige, a gente se pune, a gente se obriga, e isso não é bom. Por quê? Porque a gente mata o que há de bom, porque a gente foca no que é ruim. Então vamos pensar, o conhecimento é a luz através do qual você encontrará o seu caminho. Ai, gente, eu adoro isso. Cada livro que eu leio, cada experiência que eu tenho, cada coisa que eu consigo aplicar na minha vida, cada saber que eu consigo aplicar, meu coração se enche de alegria, eu fico motivada a continuar. Olha que coisa boa. Tudo que eu consigo aplicar fortalece o meu músculo lá da academia, ó, só que o meu músculo mental. Para quê? Para eu ser melhor. E ser melhor através da luz do conhecimento, no caminho da verdade, é sem enganos. Olha o que ele fala, isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará por dentro. Eu ontem tava conversando com uma amiga, eu gosto muito de praia, né? Gosto muito de praia, e ontem eu fui pra praia, vi o pôr do sol, fiquei lá até de noitinha, porque tava gostoso. E aí eu tava com a amiga e eu falei assim, lembrei de algo, né, da Bíblia, que conta a história do rei Nabucodonosor, que ele fala assim, eu tive um sonho, não lembro o sonho, quero que vocês me contem o sonho e me interprete o sonho. Aí eu falei assim, cara, mas não é assim? Eu às vezes não me conheço, eu tô num vazio que eu quero algo e eu acho que o outro me ama, ele tem que me dar esse algo que eu quero, mas nem eu sei o que eu quero. E aí me lembrou muito esse rei Nabucodonosor, eu tenho um sonho, não lembro o sonho, quero que vocês me contem o sonho e me deem a interpretação do sonho. Nossa, que coisa difícil. E é muito isso, né? Às vezes eu não sei o que eu quero. Sabe aquela coisa assim, ai, tô com vontade de comer uma coisa, o que eu não sei. Ai, queria comer algo muito gostoso, o que eu não sei. E aí eu fico, ai, poxa, você não comprou nada pra eu comer, mas o que você quer? Eu não sei. Entendi isso. Como que às vezes nós somos difíceis de lidar? Ai, meu Deus, é difícil. Porque a gente se engana e acha porque o outro me ama que ele tem que adivinhar, que ele tem que ser perfeito, que ele tem que fazer tudo o que eu quero, e não vai funcionar, não vai funcionar. E aí, quando eu me conheço, eu começo a conhecer meus gostos, eu começo a conhecer os meus hobbies preferidos, se eu gosto de música, se eu gosto de pedalar, se eu gosto de praia, se eu gosto de ver o passarinho, se eu gosto de ver série, o que eu gosto de fazer? Se eu gosto de ler, se eu não gosto de ler, eu começo a me conhecer, e isso significa que quanto mais você sabe sobre você, mais luminoso ficará aí dentro. Talvez o que você está precisando é o autoconhecimento. Para você sair desse vazio existencial que você não sabe nem por que você está aqui, quem é você, para você poder despertar isso. E aí ele fala outra coisa. Será que você, cavaleiro, não confundiu necessidade com amor? Quantos de nós confundimos a nossa fome com se eu tenho comida eu sou amada? Quantos de nós não confundimos se eu tenho roupas, sapatos e bolsas, eu tenho amor? Aí a gente está confundindo necessidade com amor. E aí a gente chama de algo na psicologia que é coisificação do amor. Pai e mãe que dá tudo para os filhos, mas não dá um tempinho de atenção. E às vezes aconteceu com a gente também. E o que a gente aprende quando meu pai me dá tudo, mas não tem tempo comigo? Quando eu crescer, eu vou ficar grande, eu vou trabalhar, eu vou me dar tudo, porque eu me dando tudo, eu tô me dando amor. E aí às vezes a gente fica na frustração porque a gente não pode ter tudo. E aí quando a gente não pode ter tudo, será que eu me sinto amado? Porque eu não tenho tudo? E aí eu tô confundindo necessidade com amor? Lembrei da música, a gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Pensa nisso.
Será que se eu tivesse tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu tenho tudo. Não ia faltar nada? Será? E será que não é olhar a conexão, a tudo que existe? Talvez o que você tenha que aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo. Quero fazer um parênteses para a gente pensar em todo o tempo do mundo. O universo tem 8 bilhões de anos, ok? Eu e você temos 80, 90 anos aqui. Dos 8 bilhões, a gente vai ter 80, 90. Nesse tempo, é todo o tempo que o mundo permite para que a gente escreva a nossa história. E será que a gente tem aproveitado este tempo? E quero que você tire palavras do seu vocabulário. Eu queria, eu faria, eu poderia, se eu tivesse feito, se. Tira o lugar da culpa, tira o lugar da dor, tira o lugar da frustração, da limitação e começa a pensar com a vida que eu tenho hoje, com as experiências que eu sobrevivi, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia a partir de hoje. Pensa como amplia, assim, a gente cresce, ó. A gente ganha, eu gosto daquele comercial do Itaú, né? Ele tem o Itaú de vantagem, ele tem o Itaú de vantagem. Um Itaú de vantagem, múltiplas possibilidades. Eu tenho múltiplas possibilidades. E o que eu posso fazer com essa Irlane que está aqui, com tudo que eu aprendi? E aí é interessante, lembra que eu falei que quando a gente começa a se conhecer, a gente para de ficar se ofendendo. Olha o que acontece com o cavalheiro. O cavalheiro não estava com humor receptivo e nem disponível para ouvir a filosofia da pomba. Mas ele já sorriu, ele já se abriu. Antes ele não olhava nada. Aquilo, ele estava tão amargurado, tão triste, tão abatido, tão se defendendo o tempo todo, que ele expelia as pessoas dele. E agora? Agora ele começou a refletir. E quando ele começou a refletir, o que ele fez? Ele sentou em frente do escrito. Será que eu não estou confundindo amor com necessidade? E ele ficou pensando nisso. E aí olha o que ele pensou. Ele amava a Juliette, a esposa dele. Ele amava o Christoph, sim. Mas não necessitava deles também. Olha isso, às vezes a gente coloca as pessoas no lugar das coisas. E aí a gente já pode tirar o místico, né? Do que se eu amo eu tenho que ter ciúme. Não, ciúme não é amor, ciúme é posse. Se eu amo a pessoa tem que viver só pra mim. Não, fica chato. Fica chato. Quando a gente se conhece, o que nos atrai? A diferença. Os livros que eu li, os livros que você leu, os filmes que eu vi, os filmes que você viu, os amigos que eu tenho, os amigos que você tem, a minha experiência de vida, as viagens que eu fiz, a viagem que você fez. Aí depois, quando a gente começa a se relacionar, a gente passa a ser uma coisa só. E aí fala da mesma coisa, eu falo de você, você fala de mim. Cara, eu já falei pro meu esposo de mim, eu já sei. Você pode falar de outra coisa? Porque eu sou chata. E se fica um negócio assim, só falo de mim, só falo de mim, só falo de mim. Oi? Será que eu tenho um transtorno de personalidade narcisista? Só falo de mim. Eu sou o centro do universo. Olhem todos pra mim. Olha. E aí o que a gente tem que fazer? Falar de nós, sim. Só que não ser o centro do mundo. E se você tem um relacionamento, você tá nesse relacionamento porque você é o centro do mundo, presta atenção, o que é isso? Será que é alguma necessidade que você está trazendo? E aí não é sobre acabar o relacionamento, não, é sobre recolocar. Falar assim, não, vamos pensar outras coisas juntos. A gente pode ir pra academia junto? Pode, mas eu faço zumba e ele faz musculação. A gente pode ter amigos em comum? Pode, mas eu vou sentar com a minha amiga para conversar e ele vai sentar com o amigo dele. E aí depois, quando eu estiver junto com ele, a gente vai trocar. Pô, eu falei que fulano falou isso. Pô, que legal, ela também disse. Entende? Pra gente ter novidade. Novidade. A gente não pode ficar num relacionamento
que um casal, um fica de frente pro outro assim, ó. Eu vivo você, você vive em mim. Assim, tá errado isso aqui, né? Neologismo, tá, gente? Aí eu vivo você, você... Só isso, assim, ó. Isso é uma relação infantil, mamãe olhando pro filho. Poxa, eu era pra estar com meus bonequinhos da constelação aqui, que dava pra exemplificar. Semana que vem eu trago os meus bonequinhos que eu mostro melhor. E aí é isso, você olhar pro outro de forma, nós dois decidimos seguir pra vida juntos. Não dependendo um do outro, mas juntos. Uma decisão adulta. A decisão de dependência nunca é uma decisão adulta. É uma decisão infantil. É o bebê que depende da mãe. É o bebê que precisa que a mãe adivinhe o que é o cocô dele, o que é o xixi dele. Se ele tá com fome, se é gases. Adulto não, adulto a gente troca. Porque nós dois sabemos falar, nós dois, os dois, juntos. E aí é importante pensar nisso. E aí ele pensa assim, eu amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles. Porque às vezes, quando a gente necessita do outro, a gente coloca o outro como uma prisão, sabe? Fica aqui. Você vive pra mim, você vive pro meu prazer. Isso não é legal, isso é disfuncional. E ele também necessitava de tudo de bom que ele fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, lhe darem uma força depois que ele tinha ficado preso na armadura. Então, assim, depois que ele colocou aquela armadura que atrapalhava ele ter contato com o mundo, ele precisava das pessoas. Para quê? Para fortalecer o que ele não tinha de fortalecimento interior. É interessante pensar nisso. E aí, olha como era pesado. Ele ia para as cruzadas e aí, quando ele voltava, às vezes ele voltava mais pobre, porque ele tinha perdido tudo, porque o reino perdeu a batalha, e aí ele tinha que morar numa nova casa. E quando ele morava nessa nova casa, ele diz, Juliette fizera belas vestimentas para a família, Juliette cozera, né, pratos deliciosos para o cavaleiro e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha um castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpo. Quer dizer, ele precisava e ele botava peso sobre os ombros dela. Ele fala também que em alguns momentos a Juliette fazia as mudanças sozinha. Presta atenção, às vezes quando a gente está mergulhado na dor, a gente coloca muito peso para as pessoas que se relacionam com a gente. E a gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente não consegue. Ilânia, tem problema disso? Não, às vezes acontece. Por exemplo, eu passei por uma cirurgia e eu precisei das pessoas. Mas por aquele tempo, não como uma dependência eterna. Um momento não me define, mas a minha rotina e a minha sequência de hábitos torna o que eu sou. Então, se a partir daquele momento, eu preciso, olha pra mim, olha não sei o quê. E isso traz uma coisa também, ele culpava os outros. E aí, por que ele culpava? Porque quando eu coloco no meu coração, minha alegria, minha vida em você, você tem que me dar tudo. E se você não me dá tudo, o culpado é você. Então, quanto que os relacionamentos é dependente e codependente, dependente e codependente, um culpando o outro pela sua alegria, pela sua paz, pela sua vitalidade, adoecendo um ao outro, em vez de ser amor, cura. E aí, nesse caso aqui, olha, Juliette, não foi então que Juliette passou a ficar debaixo dos tonéis de vinho. Presta atenção nisso. Adoro. Eu gosto muito desse livro, tá, gente? Por quê? Porque ele fala a nossa verdade. E aí, o que é isso? Eu ficar debaixo dos tonéis de vinhos. Eu passar a beber, entorpecer a minha dor. Irlânia, a única forma de entorpecer a dor é com bebida? Não. Eu posso entorpecer a minha dor com bebida, com droga, com compulsão por compras, por compulsão alimentar. A Juliette aqui passou, cara, dói tanto que eu preciso anestesiar. Então, como é que eu vou anestesiar? Eu vou beber. Mas às vezes a gente come demais para esquecer. Não tira minha comida não, que minha comida é minha alegria. E aí a gente come pra quê? Pra não sentir a dor. Não, eu preciso no shopping, eu preciso de uma bolsa nova. Por quê? Porque eu não consegui elaborar aquilo, então eu vou entorpecer a dor. E a Juliette aqui
ela adotou uma prática de beber para esquecer. E quando a gente aponta o dedo assim, porque fulano só bebe, fulano, não, será que a gente já parou para pensar, caraca, que dor que essa pessoa não consegue viver, superar, que ela usa bebida para esquecer, que ela usa droga para esquecer? Que dor é essa? Que ela não encontrou um caminho mais funcional para superar essa dor. Então, olha para você, será que você tem compulsão alimentar? Será que você tem compulsão por compra? Será que você tem compulsão por tá cheio de gente? Se você estiver sozinho, você chora, você dorme, você deprime. Que aí você se distrai para não ver o que dói. Isso é muito importante a gente olhar, porque quando a gente olha, a gente consegue fazer as mudanças que é necessária. E aí ele coloca assim, preferiria culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito, olha isso, para poder dizer que era tudo culpa dela. Inclusive, o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Olha isso, gente. Eu gosto disso. Porque, assim, na terapia de família, na terapia sistêmica, a gente fala que nada eu faço sozinho, nada. E geralmente, às vezes, uma família, e talvez na sua família, tem um bode expiatório. O que é essa pessoa? O bode expiatório é aquele que vai pagar os pecados. Então, quando você senta com uma família, a família fala, porque o meu problema é meu filho, porque é meu filho. Aí o marido fala, porque esse menino não sei o quê. Aí a irmã fala, porque ele implica com todo mundo, ele é o problema da família. E o que é isso? Em meio à dificuldade dessa família, alguém é colocado como o culpado. Só que a gente esquece que é um sistema, e esse sistema, para equilibrar, às vezes ele adoece. Ou para equilibrar, ele tem um ser humano problema. E a gente resolvendo as questões familiares, dissolve, o outro deixa de ser culpado, o outro para de beber. Entendi isso. Então, assim, na verdade, ele precisava que a Juliette tivesse o hábito de beber. Pra quê? Pra ele dizer assim, a culpa é sua. E por isso que eu tô nessa armadura. E é interessante quando a gente começa a pensar nisso, que a gente vai pensar na culpa e a gente vai pensar na função das pessoas. Qual a função dessa pessoa na minha família? Aquela tia bêbada, aquele tio que trai a esposa, qual é a função disso? Por que isso acontece? E aí eu costumo dizer, né? A gente não é advogado do diabo, assim. Vem todo mundo e a gente fala, realmente, o culpado é esse. Não é. A gente começa a entender o porquê aquela pessoa precisa adoecer. Você quer ver outra coisa? Casais que vivem em pé de guerra. Aí a criança media a relação dos pais. E aí ela não consegue mais mediar. E o que ela faz? Ela adoece. Interna. Tem pneumonia. Fica tomando antibiótico. Por quê? Porque quando ela adoece, os pais param de brigar. Isso é consciente, Lana? Vou ter uma pneumonia? Não. É o corpo buscando um equilíbrio para sobreviver na dor. E é importante a gente olhar para isso. Por que, Ilânia? Porque a gente consegue se curar. A gente consegue dar liberdade do outro só ser e a gente também só sou. Isso é muito importante. E aí, ele fala, ele necessitava do amor de Juliette e Christopher porque ele não se amava. Quando você não se ama, você coloca o outro ali, ó, você que tem que me amar. Que eu faço tudo por você para você me amar. E olha como isso é disfuncional. Na verdade, o amor ele buscava de fora, porque dentro ele não conseguia encontrar possibilidades dele fazer esse caminho do amor próprio. E aí ele ficava procurando. Na verdade, ele necessitava do amor de todas as donzelas. Lembra lá que ele resgatava donzelas que não queriam ser salvas, que não precisavam ser salvas. Que resgatava dos dragões e todas as pessoas por quem lutava nas cruzadas, porque ele não se amava. Então, já que ele não se amava,
ele começava a fazer tudo para todo mundo, esquema de auto-sacrifício. Eu faço tudo para todo mundo, eu dou tudo para todo mundo, eu tiro a minha roupa, entrego a roupa pro outro botar. Pra quê? Pra ele dizer que eu sou boa. Porque se ele disser que eu sou boa, eu me sinto amada. Vai pensando aí, me diz, você já passou por isso? Isso faz sentido pra você? Será que você já foi boa pra ter o reconhecimento de fora? Tem meninos aqui também. Será que você foi bom pra ter o reconhecimento de fora? Cavaleiro, o pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que não se amava e não poderia realmente amar os outros. Olha a mágica. Se eu tô procurando no outro o amor que eu não tenho por mim, como que eu vou dar a outro um amor? Quando eu não amo, quando eu não me amo e eu peço ao outro, você que tem que me amar, eu tô pedindo do outro uma dependência. Eu tô pedindo do outro algo que não é possível para o outro fazer. Tô colocando peso sobre o ombro do outro. E isso tudo é um caminho de amor próprio. Nós precisamos nos amar. Você descobriu uma grande verdade. O mago explicou ao cavaleiro. É somente quando nos amamos que podemos amar os outros. É somente quando a gente se olha que a gente consegue olhar o outro. Sem esse espelho, né? Eu espelho em você o que eu preciso. Sem essa dependência e codependência. Ilânia, porque eu vivo... Porque é difícil... Por que você vive? O que você depende do outro? O que é uma dependência e codependência? Não, a culpa é toda dele. Ó, não vou sentar com você para beber vinho junto com a Juliette. Lembra lá? Que a Juliette passou a beber para sobreviver? E aí a gente passa a comprar para sobreviver, a gente passa a comer para sobreviver, a gente passa a tentar encontrar caminhos de não ficar só na dor. E aí o cavaleiro soluçou. Não, você sabe a verdade. E verdade é amor. Olha isso, gente. Esses enganos, essas relações de dependência, codependência, isso não é amor. Isso é adoecimento. Isso é triste. Por quê? Porque são duas pessoas enfraquecidas juntas. As pessoas, elas não crescem, elas não evoluem, elas são enfraquecidas. E aí ele fala assim, não há nada mais bonito do que a luz do autoconhecimento. Eu concordo, eu não sei se você concorda, me conta aí. Por que, Ilane, que você concorda? Porque a gente deixa de fazer besteira. A gente deixa de fazer a nossa vida ficar ruim. Por quê? Porque agora eu sei porque que eu fazia isso, menina. Que doença esse negócio. Dá tudo errado. Tava aqui fazendo esse negócio tudo errado. E aí eu fico o quê? Uma bengala com uma perna cansada. E às vezes as nossas relações são assim, uma bengala. Eu carrego você, você me carrega. E o amor? O amor não tem lugar. Porque na dependência o amor fica de fora. Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. O Merlin aparece. Porque o cavaleiro não estava bem. E aí, o mago, que é o mentor dele, aparece para resolver. E aí, quando ele aparece, ele fala assim, eu precisava de ajuda, mas às vezes a gente não sabe. E o pior, talvez o comprar, o beber, o comer, é tudo um pedido de ajuda. Mas de uma forma errada, porque nos adoece. É um comportamento que a gente adota para sobreviver ao caos. E olha, eu falei sobre o comer, mas o não comer, como alguns transtornos alimentares, ele também é uma disfunção. Se você é magra, eu vou estar magra, eu vou muito magra. Porque, pra quê? Pra ser aceita, pra ser perfeita, pra estar na ditadura da beleza que o mundo me exige. Também é uma disfunção e que vai acabando com a gente. Alimento é energia, eu tiro a comida, não como mais.
E uma coisa que eu quero ressaltar é um triângulo que a gente chama de ser, fazer e ter. Pensa num triângulo, ó, triângulozinho aqui. Ser, fazer e ter. A gente sempre conversa sobre isso nas sessões. A gente é o que eu sou, o que eu gosto, quem sou eu no mundo, quais são as minhas habilidades, o que eu tenho de bom, o que eu tenho para contribuir, é o que eu sou. O que eu tenho? Ah, eu tenho casa, carro, apartamento, eu tenho viagens, eu tenho diplomas, o que eu tenho? O que eu tenho, o que eu construí nessa vida? E o que eu faço? Eu sou psicanalista, eu faço grupo terapêutico, eu faço, sei lá, lives, eu faço o clube do livro, que vocês estão aqui comigo, eu faço um monte de coisa. Mas a base é o que eu sou, não o que eu tenho e o que eu faço. E aí quando eu boto lá, quem eu sou é o que eu tenho, então se eu tenho 5 carros, 2 apartamentos, viajo todo ano, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa próspera, eu sou. Né? E aí eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho as viagens, eu tenho. E aí eu deixo de ser na essência. E aí é simplicidade da vida. Simplicidade mesmo. O que eu posso beber uma água, sabe? Sem ajuda de aparelho? Beber uma água. Posso levantar e fazer xixi sozinha. Eu posso agora terminar aqui, tomar um belo banho e deitar na minha cama e dormir. Isso é o que eu sou. Eu sou uma pessoa que sou feliz, eu me julgo uma pessoa feliz. Sou uma pessoa engraçada, sou uma pessoa séria também. Eu sou uma pessoa que gosta da simplicidade da vida, que adoro pedalar. Essa sou eu. E o que eu tenho? O que eu tenho eu construí com o que eu sou. E às vezes quando você vai num lugar, as pessoas te apresentam, fez isso, Irlanda, psicanalista, eu fico, ai gente, tá bom, faz parte, né, do que eu construí, mas assim, será que é isso mesmo que conecta? Quando uma criança gosta de você, criança verdadeira, né? Criança não gosta de você pelo currículo que você apresenta. Ela gosta de você se você é empática, se você parou para brincar com ela. Não é isso? A criança, ela vai estar com você porque é você. Ela não vai falar assim, antes de eu te abraçar ou te dar um beijo, por favor, me dê os seus diplomas. A criança não vai fazer isso. Então a gente tem que pensar o que eu sou, o que eu sou, o que eu tenho de melhor. E aí a gente vai pensar nas empresas que elas estão contratando pelos currículos e demitindo pelos comportamentos, pelo emocional. Então as empresas pedem o currículo lá, você tem tudo, tá tudo bonitinho lá. Mas o que me mantém lá? Se eu tenho habilidade de socializar, se eu consigo me relacionar bem, se eu consigo respeitar a hierarquia. É isso que vai me fazer ficar na empresa, não é o meu currículo é a porta de entrada. E me manter lá? É as minhas competências com as minhas habilidades sociais. E nós precisamos desenvolver as habilidades. Eu chamo a assertividade, falar o que precisa falar sem ter que brigar. Então eu preciso ser, antes de ter e antes de fazer. Eu só sou, Ilane, sou eu. Ah, mas você tem que gerar resultado. Ah, tá bom, que horas que eu tenho que gerar resultado? Aqui, tô gerando resultado. Aqui, mas e depois? Depois eu vou ficar lá, comendo pipoca, fazendo o que eu faço, pisando no chão, caminhando sem chinelo. Entende? Porque eu não posso deixar de ser para ter ou para fazer. E você também não. Senão você perde a sua essência. O que vai te fazer viver os dias com alegria? Você vai perder. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem um trecho aqui que ele fala assim, você vai precisar olhar nesse espelho. E a Rebeca vai falar assim, não é um espelho comum, ele mostra quem você realmente é, o ser. E aí é interessante que quando o cavaleiro olha no espelho, para surpresa dele, ele vê um homem alto com os olhos tristes e o nariz grande, encouraçado no pescoço. E assim ele se via. Mas quando ele olha, ele se vê charmoso, cheio de vida,
cujos olhos brilham com compaixão e amor. Olha que coisa linda! E aí ele olha no espelho e vê, ele imaginou uma coisa, um homem triste, um homem encoraçado, um homem... Aí ele olhou no espelho. Só que ele viu diferente. Ele viu um homem charmoso, alto, cheio de qualidade, com compaixão e amor. E aí ele olha pro espelho e fala, mas quem é ele? É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente se olha no espelho e a gente fica procurando, ai, meu nariz tá aqui, ai, tem uma ruga aqui, ai, tem, não sei o que. Aí você fica ali se destruindo na frente do espelho. E às vezes vem alguém e fala, nossa, como você é bonita. Aí você fala, você tá falando de mim? Sou eu bonita? E mas você quando olha, fica lá, ai meu Deus, tem que tirar aqui, ai, vou fazer uma harmonização facial. Não é isso? Fica se destruindo na frente do espelho. E o espelho está dizendo que você é bonita. Bonita como é. Bonita como é. E tudo bem. Ai, Ilânia, mas eu queria melhorar. Você pode, mas não é se destruindo que você vai se melhorar. Não é se destruir. É se amando que você vai melhorar. E aí ele olhava e via isso. Esse é você. Este espelho, aí ele fala, esse espelho é um impostor. Ó, aí ela fala, não, você está vendo o seu verdadeiro eu. É o que tem debaixo dessa armadura que você mostra pro mundo. E aí eu quero te perguntar, né, o que tá debaixo de você aí? Que você ousa só ver isso aí, que não funciona pra você. Fica se menosprezando, falando mal de você, em vez de olhar no espelho e ver o que há de bom. E aceita todas as críticas do mundo. Mas quando alguém fala a sua qualidade, você fala, não imagina, não. Até a roupa, né? Quando fala assim, roupa bonita, ai, comprei baratinho, foi na promoção, na banca. Por que a gente faz isso, gente? Não pode fazer isso, não, isso é errado, gente, isso é errado. Não pode. A tia fica triste com você fica se maltratando, não pode. A gente não pode passar a vida se colocando para baixo. Outra coisa que ele coloca é que a armadura que a gente utiliza na vida é para ficar entre nós e os sentimentos. As armaduras, elas são para nos proteger. Quando a gente é criança, tudo bem. Eu mandava parar de chorar, eu parava. Riram de mim na escola, eu não me exponho mais. Mas agora na fase adulta, de repente na minha empresa eu preciso falar em público, eu não consigo, porque eu ainda estou na criança ferida. E aí eu preciso curar essa criança que naquele momento colocou a armadura assim, não vou me proteger, né? Vou me proteger, para não sofrer. E aí, o que você pode fazer agora para começar a ousar viver e usar os seus talentos, potencialidades e capacidades? Ilânia, mas eu não sou perfeita. Ó, tem uma notícia para te dar. Eu também não sou, não. E não tô nessa meta. Não tô. A meta é ser Ilânia da melhor forma possível. E perfeita não dá tempo. Se eu perder energia sendo perfeita, eu não vivo. E você também não. Agora, algo que eu digo sempre é ser melhor 1% todo dia. 1%. Poxa, ontem eu não consegui beber meus 2 litros de água, hoje eu vou beber. E amanhã, de repente amanhã eu consigo beber 2,100. Ou 2 e mais um cadinho. Ilânia, mas o médico falou 3 litros, mas você não bebia nada, porque você não pode começar bebendo 600 ml. Bebe 600 ml, você não bebia nada, já tá resolvendo a vida. E aí seu corpo vai acostumando e você vai bebendo mais água, vai se tornando melhor, mais potente. O problema é que a gente quer uma varinha assim, não. Perfeito. É mentira, não existe. E no Instagram o povo usa filtro, gente. Não é verdade não, é filtro. Inclusive a gente filtra o que a gente posta. A gente filtra o que a gente compartilha. Entende? Então não é sobre ser perfeito. É sobre ser humano usando as suas capacidades. Vamos lá. Compreendeu que viver era toda a vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso.
Olha isso, semana passada a gente falou. Quem não assistiu ainda, tá, a gente tá na sequência. Hoje é o 5º capítulo. E a gente tá passando pelos caminhos dentro do Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro aqui, maravilhoso, do Robert Fish. E aí, ele começa dizendo que ele defendia donzelas, ele saía de um lado para o outro nas cruzadas, para quê? Para ser bondoso, gentil e amoroso. E quando você lembra lá do ser, fazer e ter, quando você você não precisa se preocupar em provar nada para ninguém. Você só precisa estar de corpo presente. Só isso. Você só precisa ir lá fazer. Ele fala assim, olha, o Sam, o eu interior dele, fala, você precisa de tempo para aprender o que acabou de aprender. Às vezes a gente pega um livro, né? Eu até falei na semana passada sobre isso. Eu usei esse livro aqui. Eu pego esse livro aqui e aí eu falo, eu tenho que aprender ele. Eu vou abrir minha cabeça e vou botar dentro. Não é disso que se trata. Não é. Ilana, eu tenho que saber esse livro todo. Eu li, eu quero saber o livro inteiro. Não precisa. Você não vai nem usar isso tudo. O que você precisa fazer? Você precisa ler. Você vai ler lá o seu livro. E a partir dos encontros com as necessidades da vida, esse saber que você já colocou dentro de você vai saindo para te potencializar nos desafios da vida. Irlânia, mas eu queria saber tudo para quê? Para ser perfeita, para ser aceita? Muitas vezes quando eu me exijo muito, e eu me exijo muito, tá? Eu sou humana igual todo mundo aqui, só que eu tô no autoconhecimento, não vou desistir não. Eu me pergunto assim, por que eu tô querendo provar que eu sou perfeita para ser aceita? Pra quê, Irlânia? O que você quer com isso? Eu converso comigo. Lembra do meu interior, meu sábio? E aí eu ainda falo assim, ó, é o sábio que responde, é o sábio, não. Porque às vezes a gente tem a criança birrenta que quer responder e não vai funcionar. Então, eu tô falando com o sábio, por que eu quero ser aceita para ser perfeita? Então vamos começar a conversar e parar para nos ouvir. Por que eu tenho que saber esse livro todo de cabeça? E aí, e esse também, que eu falei pra vocês, eu já li esse livro 26 vezes, vou ler mais porque eu amo esse livro. Cada vez que eu leio, eu anoto uma coisa, eu aprendo e eu venho falando. E aí, o que acontece? Você precisa aprender, você precisa de tempo para aprender o que acabou de aprender. Vai ter coisa que a luzinha vai entrando. Lembro muito do mito da caverna, né? O mito da caverna, eles viam pelas sombras que entravam pelas frechas da caverna. E alguém saiu da caverna e voltou para dizer, lá fora tem um mundo, tem árvores, tem isso, tem isso. E teve pessoas que não quis sair da caverna. E tudo bem. Então vai ter momentos que a gente vai começar a ver a luz, mas a gente não vai estar preparado para mergulhar e ver o que tem depois das sombras. E tudo bem. Mas vai ter um tempo que a gente vai falar, não, agora eu tenho que ser melhor, maior, crescer. E aí a gente vai. Então, ser compreensiva consigo é entender os tempos. E aí, ele olhou isso, ele começou a autocomiseração. Olha isso, ele começou a chorar, mas chorar por culpa, vergonha e por medo. E olha o que acontece, lágrimas de autopiedade em desprazer determinam. Não são esses tipos de armadura que eliminam. Quando eu fico chorando, tadinha de mim, ai, gente, que triste a vida, muito ruim. Isso não é solução. Isso é uma criança birrenta que tá chorando e querendo palminhas, colinha, abracinho. E aí eu quero que você se avalie. Será que você tem chorado porque você tem reconhecido seus erros? Ou você tem chorado pela lágrima de autopiedade em desprazer termino? Não são as desse tipo que as armaduras eliminam. A gente aprendeu aqui que quando ele chorava, pedaços da armadura enferrujavam e desprendiam dele. Só que nesse caso aqui, que ele estava sendo vítima, comiseração, não vai fazer nada. Não vai resolver sua vida, não. Chorar para chorar, não vai resolver. Eu vou chorar para ver se alguém me dá uma chupeta. Não vai resolver. Não vai. Você vai ficar chorando e não vai resolver a vida.
E ainda vai culpar, porque eu precisava e ninguém me abraçou, ninguém me defendeu. Entende isso? E com muito amor que eu tô falando isso, tá? Pra gente crescer, sair da criança birrenta e vir pro adulto saudável. Porque é no adulto saudável que a gente consegue resolver a vida, gerar soluções, olhar com esperança pro futuro. Ai, mas tá difícil mesmo. O Covid, ninguém esperava, a gente tá estudando. Minha professora maravilhosa acabou de entrar aí, Neuza, gente, essa pessoa é pós-doc maravilhosa. A vida também, ela tem os desafios dela lá. Ah, mas eu sou pós-doc, tá bom. Mas todo mundo tem desafio. E isso é mágico. Por quê? Porque a gente é um conjunto de humanos construindo uma grande constelação nessa terra. É isso que somos, humanos. E aí, o Sam falou, eu sou. Você se esqueceu? Naquele momento o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo. Olha isso, né? Às vezes a gente quer se bater, né? Quer se bater. Para ter um jeito de se livrar de Sam. Às vezes a gente quer matar aquele amigo positivo, a gente quer matar aquela pessoa que tá falando que tem saída. Eu não tô vendo saída, tá dizendo saída, eu vou matar aquela pessoa, porque ela tá atrapalhando, eu quero ficar na minha vítima aqui e ela quer me fazer brilhar. Até isso a gente faz. Às vezes a gente quer matar quem nos faz bem. Ah, a Priscila tá aqui. Gente, eu conheci Priscila de verdade, tá? A gente fez os encontros online, né? E aí eu encontrei ela, eu falei, ai, gente, é verdadeira. Linda, ela maravilhosa. Neilza é maravilhosa mesmo, maravilhosa. Vamos lá. O cavaleiro olhou no espelho mais uma vez. E o que ele viu? Bondade, amor, compaixão, inteligência, desprendimento. Quando você cria o hábito de se olhar de forma positiva, você vai encontrando a cada vez que você olha dentro de você forças, talentos, potencialidade. Você sai do lugar da vítima, da tristeza, da angústia, da culpa, do medo e da vergonha, e você começa a encontrar em você caminhos positivos. Não perfeitos, mas positivos. E aí você vai olhar, em vez de olhar no espelho e falar ruga, não sei o quê, aí talvez você vai olhar e vai falar assim, caramba, olha o meu sorriso, do jeito que é bonito. Caramba, sei lá, meu abdômen, meu braço, o que você gosta em você? Você vai começar a olhar, caramba, eu sou uma pessoa divertida. Legal, eu sou generosa. E aí você vai começando a descobrir em você. Por quê? Porque você parou de encontrar o que não funciona e decidiu olhar para o que funciona. E aí o Sam fala para ele, o verdadeiro conhecimento não é dividido em compartilhamentos, pois ele emana de uma verdade. Conhecimento é conhecimento. Conhecimento é poder, quando você se apropria dele. E aí a gente precisa, para ter nesse conhecimento, preparo, mergulho, crescimento. O cavaleiro pegou-se dando uma risada, depois notou uma inscrição esculpida numa lápide na pedra na árvore. Para essa fruta não impõe a condição, mas que você agora aprenda com boa ambição. E aí ele começa a falar de ambição no sentido de eliminar a comparação. Eu não sou igual a ninguém, eu só sou. E o que eu sei fazer bem? Eu sei me comunicar, eu sei falar, eu sei... Ah, mas a outra pessoa sabe fazer planilhas. Olha, eu vou ter que pagar ela pra fazer pra mim, porque eu faço algumas aqui, mas se for muito difícil eu não consigo. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. E a gente se complementa. Lembra que eu falei da constelação? A gente vai se reunindo assim, ó, no mundo. E aí a gente vai construindo uma grande corrente do bem, onde o que eu não tenho, você tem. Eu não preciso ter tudo. Mas eu preciso ter algo que eu sei que aquilo vai me potencializar para conquistar aquilo que eu não tenho. E aí eu vou me fortalecendo. E aí o cavaleiro, ele entende, né? O que é ambição? A gente começa a rotular as palavras. Ambição é uma coisa ruim. Ele fala que não. Olha, a ambição é uma árvore de maçã que dá maçã. E quanto mais ela dá maçã, mais fruto ela gera.
E isso eu ouvi de uma querida, Adriana Santiago, que foi uma professora também psicóloga há 30 anos que eu estudei com ela, que ela falava assim: Irlânia, conhecimento é igual ao amor. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então toda vez que eu tô com alguém, eu tô derramando algo, eu vou receber aquilo. Por quê? Porque é igual ao amor. Parece que puxa um imã. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E lembra que eu falei? Coloquei esse livro na mente, ó, Lia. Quando que esse livro vai vir? Na hora que eu estiver conversando, falando, atendendo. Ah, não, eu vou ler e vou ficar lá no meu quarto. Para que você leu então? Para não dividir com ninguém esse negócio. E a gente precisa pensar nisso. Ah, Irlânia, não, eu li esse aqui, mas eu não posso ainda dar nada para ninguém não. Depois que eu ler todos esses, aí eu, cara, e se não der tempo de você ler todos eles? Um lugar que é um lugar de muitos sonhos enterrados é o cemitério. Livros que não foram escritos, palavras que não foram ditas, amor que não foi dado, sonhos que não foram realizados, enterrados lá com os seus donos. Não vamos ser essa pessoa, não. Vamos ser aquela pessoa que ousa sonhar, mas ousa colocar em prática, em pequenos movimentos, os sonhos que tiveram. Largando as armaduras, não precisa ser perfeito, não precisa. Mas vamos caminhar. E aí ele fala disso, a ambição de uma árvore. O que é a ambição de uma árvore? É dar fruto. E qual é a sua ambição? Existe um propósito para ela, a árvore. Não tem ambição. Talvez não se precise delas. E aí Sam fala, mas como seria uma pessoa sem ambição? Uma pessoa feliz. E aí quando eu penso em ambicionar algo, eu só quero ter encontros positivos, ter caminhos positivos, ter relações positivas e fazendo uma grande teia. Ilânia, mas será que eu vou ver a Priscila de novo? Não sei, mas eu sei que eu lembro dela e ela lembra de mim. Eu lembro da Neilza e a Neilza lembra de mim. Eu lembro de cada pessoa que teve na minha vida, porque a gente toca e é tocado. A gente encontra e é encontrado. E é nesses encontros que a vida faz sentido. A gente realiza o nosso propósito. Lembra que eu falei? Isso aqui eu deixei aqui, sei lá por quê, mas eu estava atendendo e eu peguei, né? Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Pra quê? Você acordou mais esse dia, dia 2 de março. E amanhã que você acordar, pra que você vai acordar dia 3 de março? Pra quê? Vamos tirar os sonhos do papel e começar a colocar na vida. Porque é vivendo que a gente é verbo. É vivendo que a gente tem encontros positivos. E aí a gente vai pensar, a ambição do coração é pura. Ela não compete nem fere ninguém. De fato, ela serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. É o meu propósito. É a minha ambição de encontrar e conectar pessoas. E ela serve a esse propósito. Para passar por cima de alguém? Não. Para te dar potência, para que você seja no mundo. Tem uma frase que eu acho linda, que é do Viktor Frankl. Eu sempre falo desse livro, né, gente? É maravilhoso isso aqui. Em Busca de Sentido da Vida. Que ele fala, eu encontrei o sentido da minha vida fazendo com que as pessoas encontrassem o sentido delas. E como que é bom uma pessoa que não se amava, hoje se ama. A pessoa não pintava a unha, só pintava de renda. E aí você fala assim, mas tem outras cores de esmalte, por que não pode? E aí a pessoa de repente está num lugar viajando e tira a unha lá preta e fala assim, aqui mudei o esmalte. E são coisas que eu vivo no meu dia a dia, nos atendimentos, no trabalho de potencializar as mulheres, que eu vejo elas sendo no mundo, elas ousando fazer novas coisas. E isso é mágico. Ilânia, é perfeito? Não, mas mudei um ser humano. Ilânia, mas você atende quantas pessoas? Eu não sei hoje. Mas assim, mas eu atendo bastante. Cada uma, né? Uma outra que falou assim, tinha prisão de ventre, ficava enfesada, com raiva, presa. A toxina que era para sair no vaso em forma de excreção fica dentro dela. E aí nos processos terapêuticos o intestino começa a funcionar e ela fica bem. Que tem preço isso, gente? Nem Mastercard paga isso. Não paga isso.
Porque a pessoa se libertou do que ela segurava, ó, segurava, não soltava. E isso é o poder do autoconhecimento. E quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai pensando como Aristóteles, né? Aristóteles fala que a nossa potência no mundo, então ele fala que o cachorro é cachorro, o gato é o gato, e eu, o que sou? Sou irlaniano. Então eu gosto de pensar o gato gateia, o cachorro cachorreia, Irlânia irlaneia, a Ana aneia, a Priscila, eu não sei lá, não sei falar, gente, eu tenho que treinar esse negócio, capaz de história. Mas também não precisa ser perfeito. Irlânia, por que você brinca? Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas porque eu tenho que saber conjugar todos os verbos no lugar certo. E aí eu perco os encontros, sabe? Perco a leveza da vida. E aí ele coloca, ó, mas é preciso separar necessidades de ganância. É preciso. Eu posso ter uma meta, eu tenho uma ambição, mas eu não posso ser gananciosa, principalmente carregando as pessoas. Depois, você poderia vender alguma das suas maçãs, se você tivesse uma árvore. Depois, poderia doar as maçãs que não precisavam para outros. Então, eu posso doar o meu tempo, eu posso trabalhar pelo meu tempo, eu posso encontrar pessoas, explorar a minha potência para comer, para vender e para doar. E eu quero que você pense nisso, na sua vida. Será que você tem algo para você, algo para vender, monetizar a sua vida e para doar para alguém que precisa e não tem condição? Assim a gente começa a colocar necessidades, ganância e ambição, cada um no lugar. Você recebe a mesma energia vital que uma árvore, usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Garanto-lhe que, se aprender como a árvore, também poderá gerar o fruto que a natureza precisa. E logo terá todos os castelos que desejar. Se eu uso o que eu tenho, se eu estou conectado com a fonte, né, que ele fala do universo, do maior, do conhecimento, eu consigo começar a gerar. E a gente para de correr, igual o hamster, correndo para um lado para o outro, igual o cavaleiro, correndo, não sabia o que era norte, sul, leste, oeste, mas corria, buscando. Para quê? Para ser perfeito, para ser aceito. E aí ele coloca, de agora em diante, minha ambição virá do coração. E o que é isso, Irlana? É saber discernir os tempos, estar conectado com aquilo. O cavaleiro ponderou sobre os fenômenos, um tanto curioso, e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido, para quando se está em contato consigo mesmo. Relembrou quantas vezes e quanto tempo arrastava indefinidamente, quando tinha desprendido dos outros para preenchê-lo. Então ele começa a se conectar consigo e ele lembra, quando eu estou conectado comigo, realmente o tempo me sobra, eu sou produtivo, eu me amo, eu me conecto com a vida e eu fico mais forte. O interessante é que logo que ele se abaixou para comer, ele já estava com menos uma parte da armadura. Uma parte já tinha se desfeito. E eu quero saber de você, quais as partes da armadura você precisa desprender? Qual conexão você precisa fazer consigo para você continuar a viver? Lembrando que essa jornada do autoconhecimento é uma jornada longa, grande, mas vale a pena. Porque a gente para de espelhar no outro aquilo que a gente precisa, que está em nós. A gente começa a se conectar conosco e responder os nossos anseios sem ter alguém, sabe, para nos dar o que a gente precisa.
e as nossas relações são mais funcionais. Hoje a nossa aula foi grande. Quando eu li o capítulo, eu falei, meu Deus, eu deixei um monte de coisa aqui. Eu acho que eu vou fazer rios pequenininhos assim pra gente poder pensar em alguns temas que a gente falou aqui. Mas eu quero que você pense muito em você. Se conectar com você. E pensar no propósito que você tem pra vida. Lembra o que o Viktor Frankl falou? Eu encontrei meu propósito fazendo outras pessoas encontrarem o propósito delas. Mas será que esse é o mesmo propósito seu? O que você pode fazer para você se conectar consigo, se amar, dar o amor que você precisa e não ficar colocando nos ombros dos outros, exigindo que os outros te dê aquilo que você mesmo não se dá? E nutra o amor próprio. E lembra o que eu falei lá no comecinho? No caminho da verdade, nós estamos trilhando uma reta final. Todos nós estamos indo para o final, mas nós ainda temos capítulos para escrever a nossa história. E a gente não pode esquecer do autocuidado. Irlane, o que é isso? Um bom banho, se alimentar direito, fazer a nossa unha, minha sobrancelha, colocar uma maquiagem, se autocuidar. Para quê, Irlane? Para estar mais bonita, para se admirar e dizer para você, você é importante na sua vida. Por isso você se cuida, por isso que você dá o valor que você merece. Eu realmente espero que o nosso encontro de hoje tenha feito sentido para você. E eu quero que você fale aqui nos comentários, que você mande mensagem no direct. Se você tem alguma dúvida, algo que não ficou claro, que você quer saber, pergunta. Eu vou ter prazer em responder, como a gente aprendeu hoje. Eu encontro sentido na minha vida, trazendo luz para a sua vida. E tornando o autoconhecimento possível para você. Por quê? Porque quando você auto se conhece, você é forte. E aí você não fica mais ventando com o vento. Ou melhor, você até venta, mas você é um grande bambuzal. Que você é forte, o vento não te derruba. Você é flexível ao movimento do vento. Então seja forte. Irlane, o forte não chora não, o forte chora sim, chora. E quando você tiver vontade de chorar, chore. Porque você vai limpar a sua alma, não como autocomiseração, como vimos hoje, mas você vai chorar porque você reconheceu, porque você precisa dessa pausa para poder colocar os seus pensamentos em ordem e continuar a sua jornada. Muito obrigada você que ficou aqui 1h22 comigo, muito obrigada a cada uma, Priscila, Renascer Aldeia, Vânia, ai meu Deus, Ana, a minha amiga que eu falei lá, que foi pra praia comigo ontem, gente linda, meu Deus, Josi Galvão, maravilhosa, Cris, Sandra, Tamara, a Neilza, que é maravilhosa. A Neilza vai vir fazer uma live, gente. Neilza é minha professora, ela é maravilhosa, ela é pós-doc, ela é maravilhosa, 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 uma caixa enorme de conhecimento. E a gente vai falar sobre... Vou pensar ainda, porque ela tem tantos temas, mas eu vou separar um tema para ela poder vir aqui conversar com a gente, porque é alguém que nós merecemos ouvir, sempre. E aí eu vou convocá-la para ela estar aqui, ela já disse sim, agora eu só vou definir com ela a data e o tema, vocês vão ter o privilégio de conhecer essa pessoa incrível também, tá? Ó, muito obrigado a todos, beijo, 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 muito obrigado. A vida de vocês faz sentido pra mim, vocês estarem aqui comigo nessas semanas faz total sentido. Breve eu vou colocar aqui 3 livros para vocês escolherem qual será o nosso próximo Clube do Livro. E aí a gente vai poder juntas estudar mais um livro e cada capítulo para quê? Para se autoconhecer e começar a se respeitar e se amar. Beijo no coração de vocês, até semana que vem. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.